O silêncio na mansão era tão pesado que parecia sufocar. Mas não era o silêncio da paz, e sim o da tensão. Uma tensão que explodiu quando a voz de Fernando Farias rasgou o ar, ecoando pela cozinha de mármore como um trovão. Você enlouqueceu! O grito era direcionado a Sofia, a nova cuidadora, que parou, imóvel, com a pequena Alice aninhada em um tecido colorido preso ao peito. Fique até o final. Essa história vai te surpreender e emocionar. Se inscreva em nosso canal, deixe sua curtida e comente de qual cidade está assistindo. A menina, de apenas 12 meses, finalmente havia encontrado a calma após horas de choro inconsolável. Mas para o magnata, aquela cena não era de alívio, mas de pura afronta. Isso é coisa de gente atrasada. Minha filha não é um fardo para ser amarrada desse jeito. Os olhos de Fernando faiscavam com uma mistura de raiva e orgulho ferido. O silêncio dos outros funcionários tornava o momento ainda mais opressor. Sofia respirou fundo, a voz firme apesar do tremor interno. Ela precisa disso para se sentir segura. O choro que antes preenchia a casa havia cessado. A bebê encostava o rostinho no peito da cuidadora, como quem encontra um porto seguro. Mas o pai não via a tranquilidade, apenas a desobediência. Segurando o caderno de anotações de sua falecida esposa, ele o balançou como uma arma. Isabel pesquisou por meses. Eu só sigo o que ela deixou escrito. A mansão parecia tremer com a fúria dele, e ninguém ousava respirar naquele instante. O que Sofia faria? Cederia à imposição do magnata ou lutaria pelo bem-estar da criança, arriscando seu emprego e o futuro de sua própria família? Sofia sabia que estava pisando em terreno perigoso. A cada palavra, arriscava perder o emprego que sustentava sua família. Mas a cada lágrima de Alice, sentia que não podia recuar. Senhor Farias, sua filha precisa de calor humano, não de cronômetro. Ele se aproximou, o dedo em riste. Se ousar contrariar minhas regras mais uma vez, está fora daqui. A voz dele era uma mistura de dor e arrogância. Ele não queria admitir que estava perdido sem a esposa. A bebê, alheia à discussão, suspirava tranquila no colo da cuidadora. Era a primeira vez em meses que descansava sem chorar. A cena parecia um milagre diante de todos, mas o orgulho de Fernando falava mais alto. Guarde esse trapo agora mesmo. O tecido colorido, herança da família de Sofia, virou símbolo de confronto. Ela olhou nos olhos dele e disse: às vezes o amor não está nos manuais. Mas sua coragem teria um preço caro. Fernando respirava pesado, as veias do pescoço saltadas. Segurou a filha de forma brusca, tentando seguir o protocolo que decorara. Mas bastou afastar Alice do peito da cuidadora para que o choro recomeçasse. Um choro forte, desesperado, que parecia cortar os ouvidos e a alma. Os olhos da menina se enchiam de lágrimas, como se implorassem pelo colo que acabará de perder. Fernando tremia, mas não cedia. Ela vai se acostumar, gritou, tentando enganar a si mesmo. Sofia sentiu o coração apertar, mas ficou em silêncio. Os empregados trocaram olhares de angústia nos cantos da sala. Era como se todos soubessem que aquela criança não suportaria tanta frieza. O cheiro de comida na panela desapareceu em meio à tensão. O tecido colorido escorregou das mãos da cuidadora, mas ela o segurou firme. Naquele tecido estava escondido mais do que Fernando poderia imaginar. E o destino da menina estava prestes a mudar. Mas o pior ainda estava por vir. Fernando entrou no escritório e jogou o caderno em cima da mesa. Essas são as regras. Foi assim que Isabel deixou antes de morrer. E assim vai ser. As páginas estavam cheias de horários e protocolos frios. Mamadas controladas no relógio, cochilos cronometrados, nada de colo em excesso. Para ele, obedecer ao manual era honrar a memória da esposa, mas o que via diante dos olhos era uma filha que só piorava. Alice chorava como se implorasse por algo que o papel não oferecia. Sofia observava em silêncio, com o coração apertado. Senhor, a menina não é máquina. Ela precisa de calor. Precisa se sentir amada. Mas Fernando bateu na mesa. Não discuto isso. Aqui mando eu. Sua voz ecoava pela mansão como um trovão. Os funcionários abaixaram os olhos com medo de presenciar mais uma explosão.
Alice soluçava no berço, se debatendo sem descanso. E cada choro era como um aviso de que algo grave estava prestes a acontecer. Mas Fernando estava cego demais para enxergar. Naquela noite, Sofia tentou seguir os protocolos, deu a mamadeira na hora exata, colocou a menina no berço do jeito indicado. Alice chorou até perder a voz. As câmeras de segurança registraram cada segundo. Do escritório, Fernando assistia, convencido de que era questão de adaptação, mas o coração da cuidadora dizia o contrário. Depois de horas, Sofia não aguentou e pegou a menina no colo. Em segundos, o choro diminuiu e Alice relaxou contra o peito dela. Era como se o corpo da criança reconhecesse aquele abraço como um remédio. Isso não é coincidência, murmurou Sofia baixinho, mas quando percebeu a luz vermelha da câmera piscando, gelou de medo. Fernando veria tudo e não perdoaria a desobediência. A mansão parecia cada vez mais uma prisão e um segredo estava prestes a vir à tona. De manhã, Fernando apareceu furioso. Eu vi tudo. Você desrespeitou as regras da minha casa. Sofia ficou em silêncio, tentando encontrar forças para responder. Se minha filha não melhora, a culpa é sua, acusou ele, apontando o dedo. Alice, assustada, voltou a chorar nos braços do pai. Era um choro diferente, de desespero e rejeição. Senhor, não sou eu a culpada, é o método. A menina precisa sentir que pertence a alguém. Mas Fernando não queria ouvir. Para ele, admitir isso seria aceitar que falhou como pai e seu orgulho não permitia. Mais uma vez que eu veja você desobedecendo, está na rua, gritou. O clima na mansão era sufocante. Sofia segurou o tecido colorido escondido no bolso do avental. Ali estava a única esperança de salvar a bebê, mas o pior ainda estava por vir. Enquanto arrumava o quarto da menina, Sofia encontrou uma gaveta emperrada. Com esforço, puxou e descobriu uma pequena caixa de madeira. O nome Isabel estava gravado na tampa. Seu coração disparou. Dentro havia cartas amareladas e um pendrive. Ela hesitou, mas decidiu ouvir. A voz de Isabel ecoou suave, gravada antes de morrer. Fernando, se algo me acontecer, não deixe nossa filha crescer sem colo. Amor não se controla em relógio. Sofia levou a mão à boca para conter as lágrimas. Era prova de que o manual havia sido mal interpretado. Isabel nunca quis rigidez, quis afeto, mas Fernando usava aquelas páginas como escudo contra o luto. A cuidadora fechou a caixa com cuidado, mas agora carregava um peso enorme, um segredo capaz de mudar tudo e um risco que poderia custar seu trabalho. Na mesma noite, Sofia ouviu passos pesados no corredor. Era Fernando que entrava no quarto da filha. Ele se surpreendeu ao ver a caixa sobre a comoda. Quem mexeu nisso? Perguntou com os olhos faiscando. Sofia respirou fundo. Eu encontrei sem querer. Senhor, sua esposa pediu carinho, não regras de ferro. Fernando tremeu como se tivesse levado um golpe. Não fale dela. Você não tem esse direito. A bebê começou a chorar como se sentisse a tensão. O magnata apertava os punhos, lutando contra a dor que não admitia. Isabel queria o melhor para nossa filha. Você não sabe do que fala. Sofia sentiu vontade de gritar, mas se conteve. Sabia que qualquer palavra errada a faria ser demitida. O silêncio ficou pesado, cortante, e a caixa voltou para o fundo do armário, mas o segredo já não podia ser esquecido. Na manhã seguinte, a pediatra doutora Clara chegou para avaliar a bebê. Pesou, mediu e sua expressão ficou grave. A menina está abaixo do esperado, precisa de apego emocional urgente. Sofia a olhou com esperança, mas Fernando desviou o olhar. Estamos seguindo os protocolos que Isabel deixou, respondeu ele frio. A doutora balançou a cabeça. Protocolos não substituem o amor, Sr. Farias. Se continuar assim, teremos sérios problemas. O coração de Sofia disparou. Ela não estava sozinha em sua luta, mas Fernando, ferido no orgulho, não cedeu. Minha esposa sabia o que estava fazendo. Não vou mudar nada. A pediatra suspirou, mas não insistiu. Sofia sentiu um aperto no peito.
O tempo estava correndo contra aquela criança e o pior ainda estava por vir. Era madrugada quando Alice chorou sem parar. Sofia correu até o berço, mas Fernando já estava lá. Ele tentava acalmar a filha de forma mecânica, sem sucesso. A bebê se debatia, recusando seu colo. Sofia, sem pensar, pegou o tecido e amarrou a menina junto ao peito. Em segundos, o choro cessou. Alice suspirou e fechou os olhinhos. A paz voltou ao quarto, mas Fernando viu a cena e explodiu. Eu mandei você não usar essa coisa. Sua voz acordou a casa inteira. Os empregados se juntaram nas portas, assustados. Está demitida. Amanhã mesmo fora daqui. Sofia, com lágrimas nos olhos, apertou a menina contra si. Sabia que não tinha mais volta. No dia seguinte, a cena foi devastadora. Alice se agarrava desesperada à cuidadora, chorando sem parar. Não, filha, você fica comigo, dizia Fernando, tentando pegar a menina, mas a bebê se debatia nos braços dele, recusando seu colo frio. O choro era tão alto que ecoava pelos corredores. Sofia tentava acalmá-la com a voz embargada. Confie em mim, Senhor. Ela só quer carinho. Mas Fernando a arrancou à força dos braços da cuidadora. Alice gritou como se o mundo tivesse desabado. Foi um choro de dor, de perda. Todos os presentes ficaram impactados. Até os empregados choraram diante daquela cena. Saia da minha casa agora, ordenou ele. Sofia desceu as escadas com a mala nas mãos, mas deixou para trás o coração da menina. Naquela noite, Fernando descobriu o que era o inferno. Alice não parou de chorar um segundo sequer. Não dormiu, não comeu, não aceitava seu colo. A mansão, antes silenciosa, virou um cenário de desespero. Fernando caminhava pelos corredores com olheiras profundas. Tentava aplicar cada regra do caderno, mas nada funcionava. Isabel, me ajuda, murmurou sozinho com a voz quebrada. A culpa começou a pesar em seu peito como nunca antes. O orgulho que o sustentava parecia se despedaçar. E pela primeira vez ele duvidou de si mesmo. Alice chorava como se pedisse por alguém e esse alguém não estava mais ali. Fernando se ajoelhou no chão, derrotado. A mansão parecia mais vazia do que nunca e o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, a pediatra voltou às pressas. Alice havia perdido peso e estava cada vez mais fraca. Se continuar assim, ela terá que ser internada, disse com seriedade. Fernando levou as mãos ao rosto, desesperado. O homem forte, que controlava tudo, agora parecia em ruínas. Naquela madrugada tomou uma decisão inesperada. Abriu a caixa de Isabel e ouviu todos os áudios. As palavras da esposa morta ecoaram como facadas. Se eu não estiver aqui, descole. Prometa que nunca vai negar o amor dela. Ele chorou como não chorava desde o enterro. Percebeu que havia transformado a dor em prisão e estava destruindo a filha por causa disso. Pegou o telefone com as mãos trêmulas. Ligou para Sofia no meio da noite. Por favor, volte. Minha filha precisa de você. Do outro lado da linha, Sofia ficou em silêncio. Sua voz saiu embargada. E o senhor Fernando precisa mesmo de mim ou só da melhora da menina? Ele respirou fundo, quebrado. Preciso aprender. Errei em tudo. Não soube ser pai. Essas palavras foram mais fortes do que qualquer grito. Pela primeira vez, Fernando admitia sua fraqueza. Sofia chorou em silêncio. Sabia que a vida daquela criança dependia dela. Volto amanhã, mas com uma condição. O Senhor nunca mais vai chamar minha tradição de primitiva. Prometo, respondeu ele com a voz firme de arrependimento. O silêncio do outro lado foi pesado, mas cheio de esperança. Sofia fechou os olhos e sentiu que sua decisão estava tomada. Amanhã a menina teria seu colo de volta e talvez o magnata tivesse uma nova chance, mas o futuro ainda guardava surpresas. Na manhã seguinte, Sofia entrou pela porta da mansão. Os empregados a receberam com lágrimas nos olhos. Alice, ao ver a cuidadora, abriu um sorriso frágil. Era a primeira vez em dias que não chorava.
Sofia amarrou o tecido e colocou a menina junto ao peito. O suspiro de alívio ecoou como música na casa. Fernando assistia emocionado, com lágrimas descendo. Eu não sabia. Eu destruí tudo com meu orgulho. Sofia olhou para ele séria. Ainda dá tempo de mudar. O coração dele parecia despedaçado. A cada olhar para a filha, entendia que não havia riqueza que comprasse aquilo. O tecido colorido não era atraso, era salvação. E naquele momento, a mansão inteira parecia respirar de novo. Mas essa história ainda não havia chegado ao fim. O destino guardava mais uma revelação. Meses se passaram desde o retorno de Sofia. Alice florescia a cada dia, ganhava peso, sorria com facilidade, dormia tranquila. Os médicos ficaram impressionados com a mudança. Essa menina renasceu, disse a pediatra. Fernando passou a acompanhar cada gesto da cuidadora. Aprendeu a amarrar o tecido, a cantar baixinho, a embalar no colo. Aos poucos foi se tornando parte da cura. Sofia via nos olhos dele um homem diferente, mais humano, mais próximo, menos orgulhoso. A casa antes fria agora tinha cheiro de comida caseira. As paredes já não ecoavam só silêncio, mas risos. A cada passo, a memória de Isabel parecia aprovar. O magnata enfim entendia que amor não era rigidez, era entrega, era presença, era calor. Numa noite de sábado, Fernando chamou Sofia ao jardim. Eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas você salvou minha filha e me salvou também. Sofia ficou em silêncio, surpresa. Ele continuou. Quero que fique, não só como cuidadora, quero que faça parte da nossa família. As lágrimas encheram os olhos dela. Nunca imaginou ouvir isso daquele homem. Alice, no tecido, ria baixinho, como se aprovasse. Os funcionários aplaudiram discretamente pela janela. Era uma cena impossível meses atrás. Fernando segurou as mãos de Sofia. Prometo honrar sua tradição, sua força, sua coragem. A cuidadora respirou fundo, tomada pela emoção. Ali estava a prova de que até os corações mais duros podem mudar e de que o amor pode nascer onde ninguém espera. Mas a maior lição ainda estava por ser dita. Quando Alice completou 1 ano, a mansão se encheu de convidados. Não era mais a festa fria de um magnata. Era um lar vivo, cheio de vida e risos. Sofia caminhava pelo salão com a menina amarrada no tecido. Todos olhavam emocionados para a cena. Fernando pegou o microfone e com a voz embargada disse: "Hoje eu aprendi a diferença entre riqueza e amor. Aprendi que protocolos não criam lares, pessoas criam, e que essa mulher simples me ensinou mais do que qualquer manual." Aplausos ecoaram pelo salão. Sofia chorava sem acreditar que aquela era sua vida. Agora Alice sorria, protegida pelo abraço que a salvou. A história daquela família havia mudado para sempre, porque às vezes o que parece fraqueza é a maior força de todas. E o que chamam de primitivo pode ser exatamente o que salva uma vida. E assim o que começou em confronto terminou em redenção. Obrigado por assistir até o final. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar de qual cidade nos assistiu. Seu apoio nos ajuda muito. Obrigado.